Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Vitor, tudo bom? Tudo jóia, tudo ótimo. Vamos lá. Pessoal, começando aqui mais uma edição do podcast da comunidade SaaS BR Club. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Oliveira, sou um dos fundadores aqui da comunidade. E a SaaS BR Club foi uma iniciativa que eu, meu sócio, o Matheus, e o Rafael Vegan também, da Seals Bud, a gente teve logo depois que a gente teve no SaaSter desse ano. Então, a gente viu que não tinha nada parecido no Brasil que falasse só sobre software, só sobre SaaS. Então, a gente já está aí com pelo menos uns 3 meses de vida. A gente já trouxe aqui mais de 10 CEOs e fundadores de empresas SaaS do Brasil para trocar mais ideia, para trazer mais conhecimento e tudo isso de forma gratuita, né? Hoje, pessoal, nosso convidado aqui super especial é o Rodrigo Teixeira. Rodrigo aqui, que é meu conterrâneo de Florianópolis também, estudou na ESAG, né, na UDESC. Rodrigo, primeiro, obrigado pelo teu tempo aí, por ter separado um tempinho para falar conosco. E hoje o assunto, acho que ele é muito legal, porque tem poucas empresas hoje no Brasil que conseguiram internacionalizar com sucesso, né, principalmente startups. Então, esse é o tema principal de hoje, né? Escalando fronteiras, como internacionalizar a sua startup, como levar a sua startup além do mercado local. Então, Rodrigo, para a gente começar aí desde o início, se pudesse apresentar, comentar aí quem que é o Rodrigo, e também se já quiser dar uma introdução, falar como é que começou essa tua jornada no mercado de hotelaria e também no mercado de tecnologia. Boa, Vitor, primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando os conteúdos de vocês e realmente está tudo conteúdo de alto nível. Então, bom fazer parte aí do time que está compartilhando experiência. Acho que é sempre muito válido, a gente aprende muito, né? Tanto compartilhando quanto escutando, né? Sem dúvida. Bom, como tu mencionou, eu sou de Florianópolis, manezinho da ilha de verdade, de nascença. Fiz administração empresarial ali na ESAG, né, na Universidade Estadual aqui de Santa Catarina. Fui egresso de empresa júnior, né, como tu falou. Acho que foi também algo que eu também aprecio na trajetória profissional de colaboradores que a gente busca na empresa, porque sempre digo assim, no início da carreira a gente tem que fazer coisas, trabalhar um pouco de graça, assim, né? Fazer coisas sem pensar no dinheiro, e acho que as pessoas com essa cultura, elas traçam uma jornada mais diferente ali na carreira de crescimento. Bom, eu entrei, até foi na própria universidade fazendo um curso também extracurricular lá de como fundar uma startup em 6 meses de programa. Foi assim que eu entrei nesse universo de tecnologia, né? Sempre, óbvio, gostei, estudava, tal. E aí, nesse curso, a gente tinha que, em 6 meses desse programa, criar uma startup lá. O problema é que eram só administradores fazendo o curso, então você tinha que criar uma empresa de tecnologia sem nenhum programador junto no time. Mas, né, os fundamentos ali de MVP, enfim, né, de entender o problema do usuário. Dali surgiu a minha primeira empresa. Da ideia dessa startup surgiu minha primeira empresa, que tinha um viés mais de olhar para o mercado de eventos, mas que incluía hotelaria, meio que promover os eventos acontecerem na cidade através dos hotéis e tentar remunerar através dessas plataformas de venda de ingresso e tal. E aí não deu certo, o modelo de negócio não parava de pé, né, o share que essas plataformas de vendas de ingresso tem é muito baixo ali, para compartilhar com o intermediário, enfim, mas daí conversando com os hotéis, apresentando ali o que a gente tinha, eles disseram, pô, mas essa tua plataforma aqui faz informal via lead,
programação do destino me interessa porque vocês captam o lead para receber essa programação, né? Era uma ferramenta que instalava no site do hotel para se cadastrar e receber a programação em tempo real da cidade, assim, bem né, incipiente naquele momento, mas ali que eu ingressei no mercado hoteleiro também, né, que é onde a gente está posicionado hoje. Foi o meu primeiro aprendizado. A gente chegou a 100 clientes nessa primeira experiência ali. Eu fiquei uns 3 anos e pouco nessa empresa. Foi o meu laboratório, vamos dizer assim, de empreendedorismo, e ali eu aprendi tudo o que não deve ser feito também, né? No quesito de não tinha sócio programador, terceirizava programação, etc. Então, passei uns bocados ali. Sim. Mas aprendi sobre o mercado, né? Então, o mercado hoteleiro. E aí, dali que veio a ideia da ESC-Suite, né? Em 2017, eu comecei a ver que estava começando a onda de IA, estava começando o WhatsApp ser utilizado como canal de atendimento e vendas nos negócios, e eu vi que aquilo ia chegar também com força no nosso setor ali hoteleiro, de turismo. Então, dali veio a ideia, e aí em março final de 2017, eu peguei a empresa que eu terceirizava a programação da empresa anterior e propus para eles assim, em 9 meses a gente tinha que chegar em tantos clientes para valer a pena abrir o negócio, né? E aí, em 3 meses, a gente chegou naquele marco, que, se eu não me engano, era 40 clientes. E aí, em março de 2018, abrimos o CNPJ da ESC-Suite ali. Hoje sou eu e mais 2 sócios, né? Né? E hoje, falando brevemente de ESC aqui, a gente está com em torno aí de 5.500 clientes, né? Mais de 80 países, a gente tem 150 colaboradores no time. A nossa sede fica aqui em Florianópolis. E hoje a gente tem 41% da nossa receita, ela é internacional, então é um share bem relevante. E a gente oferta uma plataforma de atendimento omnichannel, né, combinando IA e humanos, para o setor de hotelaria e turismo, né, atrações turísticas também. Então é um SaaS B2B de nicho. Legal. Não, muito bom, Rodrigo. E acho que é uma jornada em tanto, né? Foram 7 anos. E acho que o mais legal, né, é ouvir que vocês identificaram um problema lá no início, né? Vocês já estavam inseridos num nicho, e aí, a partir desse problema identificado, vocês buscaram criar uma solução e melhorar essa solução, né, que vocês já tinham, para atender mais gente, para levar tecnologia aí para os hotéis, né? E conta assim, Rodrigo, muita gente conhece o que conhece a ESC-Suite, mas não sabe exatamente o que vocês fazem. Então, se puder explicar de maneira geral, né, quais são as principais soluções hoje que vocês oferecem, se vocês atendem só hotéis, não é hotel, mas algum outro público também, eu acho que é interessante para a galera conhecer. Legal. Assim, eu falo que a gente tem o nosso propósito, né, é simplificar a comunicação direta entre hotéis e viajantes, né, com muito foco em geração de receita. Então, hoje, né, a maioria das pessoas tem aquele olhar de, reserva o hotel pela Booking, pela Decolar, que a gente chama de agências de viagem online, né? Sim. Mas a reserva direta, ela é muito forte no mercado hoteleiro. A reserva direta é eu ir reservar direto no site do hotel ou nos canais de atendimento de um hotel. Então, o que a gente faz aqui é centralizar todos os canais de atendimento de um hotel, de uma atração turística, de uma agência de viagem, numa única plataforma. Né? E aí a gente, além dos tradicionais que os CRMs oferecem, né, de chat de site, WhatsApp, rede social, a gente tem telefonia VoIP como produto também, que hoje é uma demanda muito grande que a hotelaria tem de demanda por voz. E
a parte de os chats das próprias agências de viagem online, ali de Booking.com, Hotels.com, quando você manda um chat ali para perguntar para o hotel, também cai na minha plataforma, e aí o hotel pode responder ali, centralizando tudo num único local, né? Então, para simplificar a explicação aqui, seria um CRM, a gente está cada vez mais nos posicionando como um CRM desse mercado, né? E aí tem outros produtos de automação também, de comunicação por WhatsApp durante toda a jornada do cliente, aquela experiência que quando você reserva um hotel, um dia antes do check-in, chega uma mensagem informando sobre tudo que tem no hotel, ou como fazer o check-in online, ofertar serviços durante a estadia, enfim, tudo que envolve comunicação é o nosso core ali das nossas soluções. Legal. E a IA, claro, muito forte, né? Ofertando uma IA de atendimento, ali, um agente de reservas de IA ali para o hotel atender 24/7 em vários idiomas, que é muito importante no nosso nicho, né? Instantaneamente aí como uma proposta de valor de solução assim. Boa. Eu achei legal que você falou aí, Rodrigo. Pô, na faculdade eu tive aqui um curso e lá nesse curso era só administradores tentando montar uma startup, né? E aí eu lembro que na faculdade a gente fazia lá o plano de negócio, análise de mercado, fazia lá o plano financeiro. Só que quando a gente trata aqui de empreender no mundo da tecnologia, o administrador ele trava no slide, né? Então ele sabe montar um negócio, talvez ele saiba vender, mas muitas vezes a galera tem dúvida de como dar esse próximo passo, né? No caso de vocês, como você comentou, você tinha a ideia, né? Tinha ali um modelo de negócio mais ou menos pronto, mas faltava aquele passo de ir atrás para criar o produto, criar a tecnologia, alguém que de fato codasse, né? Conta um pouco mais para a gente como é que foi a tua busca por sócios, né, de tecnologia. Você comentou ali que já tinha uma software house que prestava serviços, né? Então, como é que é essa conexão? Onde buscar? O que fazer nesse momento? Estou com a ideia aqui no papel, agora eu preciso dar um próximo passo, né? Olhando da ótica do administrador. Boa. Então, a gente, na empresa anterior, essa que eu abri durante a faculdade, como nós éramos só administradores, a gente foi atrás de software house, porque na nossa rede de relacionamento pessoal não conhecia programadores, né? Sim. E também é muito difícil você convencer um programador, assim, porque quando você vai atrás de desenvolvedor, para ser sócio, a tua régua tem que ser muito diferente, né? Não adianta só programar bem. Se esse sócio não tiver uma visão de negócio, as decisões vão ficar muito engarraladas em ti, né? E vai ser muito problemático para a escala do negócio. Então, isso aumenta a complexidade da escolha e da busca dessa pessoa, porque quanto mais visão de negócio tem esse sócio desenvolvedor, mais vai ser de escalar, né? Sim. Gestão de pessoas também. Então, hoje eu diria que a busca mais fácil e óbvia é ir atrás de software house. Meus sócios atuais, eles tinham software house e eles até contam que eles já fizeram, antes da EskSuite, eles tinham feito 17 projetos com empreendedores que chegaram com ideias propondo uma parceria de sociedade. Até o Paulo lá chegou com uma ideia para fazer tracking de camisetas produzidas por fábricas de camisetas e tal, enfim. Até o Paulo Zulu foi sócio deles, mas enfim, não deu certo por 17 vezes, né? E quando você chegou lá, de certeza, lá vem mais um para uma ideia errada. Exatamente, daí por isso que ele já explica, tem que ter meta aqui, se bater esse número de vendas em tanto tempo, a gente vai para abrir o negócio, senão a gente nem abre, né? Então, realmente é difícil, é um desafio que eu passei, mas eu já conheço outros empreendedores que deram certo, inclusive um competidor internacional meu. O mais importante também foi nesse formato. Eles pegaram uma empresa, uma software house da Turquia,
e começaram com essa software house, porque daí você já valida que esse dono dessa software house ele já tem uma experiência de gestão de empresa. Claro. Então, acho que já passa nesse nível de ser mais do que um mero programador, entende? Legal. E, Rodrigo, acho que é legal comentar como é que foi esse processo de MVP, né? Então, beleza, encontrei lá a galera da Software House, acho que vai funcionar, uma galera já mais cascuda, teve outras experiências ruins. Qual o tipo de meta que vocês definiram? Qual foi a métrica de sucesso que falou, não, ó, a gente chegar aqui em tantos clientes, ou em tanto de faturamento, ou em tanto de ROI para os clientes, vocês... Como é que vocês montaram o MVP e como é que foi a definição dessas métricas de sucesso? Legal. Um ponto importante foi, né, pitch comercial, acho que para quem está começando é fundamental montar um pitch de vendas. Tem que ter um sócio que consiga montar um pitch de vendas e apresente ali para potenciais clientes, para ouvir se aquelas dores realmente resolvem um problema relevante do cliente. Então, esse é o primeiro ponto-chave, porque você tem que ouvir, pelo menos para 10 clientes você apresenta que o cara, não, isso é uma dor real, a gente tem e pagaria por isso. A solução inicial ela era bem ruim, MVP e tal, e a gente escolheu o seguinte, vamos dar um de graça, o primeiro vai ser de graça, para fazer um case e convidar para ser parceiro do projeto, e os próximos a gente vai cobrar pouco, mas a gente vai cobrar alguma coisa para validar que a dor é suficiente para o cara pagar. Então, foi assim que a gente validou, né? Basicamente, cara, o cliente está comprando, essa é a validação, né? E aí, no mais, Então, vocês botaram na mão dos hotéis ali de graça, ó, usem aí, me passem um feedback, se tiver legal, vocês começaram... Um hotel foi de graça. Um hotel foi de graça, e aí a gente trazia esse gestor para dar os feedbacks, dizer o que ele queria e tal, mas os próximos já foi pagantes ali, então, e a gente já viu a gente já viu que a dor era realmente relevante desde o início. Sim. Eu imagino que você já tinha uma rede de contatos de hotéis, mas se saíram também batendo por hotel ali, ó, vai fazendo. E imagina que para grandes redes isso é mais difícil, né? Uma Accor da vida, sei lá, Marriott, todas essas é muito mais complicado. Então, imagina que vocês tenham ido nos menores ali primeiro, os hotéis de dono, né? Para fazer essa validação mais próxima também, não? Exato. Começar, né, com clientes um pouco menores ali, né? E, cara, no início era eu fazendo cold call, agendando reunião online e vendendo, eu o dia inteiro ali apresentando o nosso pitch e MVP e fazendo as vendas acontecerem, né? Então, era esse o início. E hoje vocês chegam a atender já grandes redes assim também, ou a maioria é aquele cara que tem 1, 2 hotéis, aquele cara que é um único dono, assim? A gente atende, né, grandes redes, então não as globais ainda, as globais a gente atende unidades franqueadas, assim, mas não direto no corporate deles, né? Mas a gente atende grandes redes, vamos dizer assim, nacionais, né? Grandes redes do México, grandes redes da Colômbia, grandes redes da Espanha, grandes redes do Brasil, as principais, né? Então, é o foco, né? Legal. E Rodrigo, depois que vocês fizeram todo esse processo de validação, pô, legal, aqui tem jogo, acho que a gente tem um negócio em mãos. Qual foi o primeiro canal de aquisição que vocês buscaram? Qual que realmente funcionou assim logo no início da Ask Suite? Outbound. Cold call, outbound, cold call, outbound. Eu comecei ligando o dia inteiro ali fazendo cold call. E foi isso. A gente, na época, a gente fez um bench aqui com 2 empresas, na época que era a Sulmone, lá do Lucas Prim, do pessoal. Eles tinham uma máquina bem estruturadinha de outbound, então a gente usou o bench deles e da Exact, ali da época, e estruturou
né, SDRs, cold call e tal, reunião online, e isso que funcionou para a gente. Muito bom. Então, imagino que daí vocês chegaram uma quantidade de clientes ali via outbound, depois migraram para outros canais também, imagino, né? Tráfego pago, próprio inbound, né? Assim, o primeiro 2 anos, a tração forte que a gente teve de crescimento, e a gente teve uma tração boa, né? A gente chegou a 600 de MRR em 2 anos, totalmente bootstrapping. Então, foi puramente outbound. Teve uma ação que a gente fez, que foi virada de chave ali no primeiro ano, que foi participar de um evento, do maior evento do setor, com stand grande, né? Isso ali também deu uma guinada bem importante no nosso crescimento. Então, acho que evento para a gente, desde o início e até hoje, é um canal super forte, e com stand, né? Onde está ali o teu cliente, tua persona, né? Legal. E Rodrigo, até uma dúvida, assim, na época vocês já tinham concorrentes, era um oceano azul, vocês tinham algum diferencial, né, em relação a essa galera? Porque em 2 anos chegar em 600 de MRR foi um crescimento muito rápido, né? Sim, a gente não tinha, então esse foi um dos fatores que fez a gente escolher essa oportunidade para abrir o negócio, né? E eu acho que para todo empreendedor que está começando, né, ainda mais agora com essa leva de novas soluções de IA possíveis e tal, Sim. Eu acho que a gente tem que buscar ofertas que não sejam mais uma em 1 milhão que estão no mercado, né? Então, acho que tem muita oportunidade por aí, e eu sempre digo que negócio é timing, né? Se você entra lá 3 anos depois do cara que já está no mercado consolidado, cara, você vai ficar ali naquele crescimento baixo, não vai ter muita, né? Agora, a gente, no caso, entrou num momento que nem a nível global tinha uma solução com o nosso posicionamento. Tinham plataformas de comunicação focadas durante a estadia do cliente, mas não IA e focado para agente de reservas, ser o melhor agente de reservas. Então, por isso até a gente escolheu desde o início ali um site.com, um nome global desde o dia 1, porque a gente viu que existia a nível global uma grande oportunidade de não ter ninguém fazendo o que a gente estava fazendo. Muito bom. Eu imagino que chatbots, no geral, para qualquer mercado, na época já existiam, né? Aí pegar um Zenvia da vida, todos esses outros aí que a gente conhece. Acho que o mercado está inundado de chatbot omnichannel, né? Mas pelo que eu entendi que você está falando aí, vocês encontraram um nicho para se especializar e ser o chatbot lá, ser a plataforma de atendimento dos hotéis, né? Então, eu imagino que vocês na época, como é que foi essa decisão, né? Não, você é a plataforma só para hotel, não, eu quero expandir também para outros públicos. Vocês chegaram a ter essa conversa, não? Assim, eu desde o início eu acredito muito em solução de nicho, né? Especialmente com IA, é difícil hoje para um generalista competir com soluções de nicho. Isso não vale só para IA e comunicação, acho que vale para todos as verticais de software, né, que existem. É difícil o generalista competir com o especialista. Se a gente olhar historicamente, né, o mercado de software não é tão antigo quanto outras indústrias, né? Então, logicamente, o mercado de software nasceu generalista, né? Até o mercado SaaS em si, né? Plataformas na nuvem, SaaS, é mais recente ainda. Então, esse mercado nasceu generalista. Aí, sei lá, uns 10 anos atrás, começaram a surgir os SaaS verticais. Sim. E esses SaaS, hoje, eles estão chegando no nível de maturidade de solução que está começando a tirar os clientes dos generalistas, e em alguns mercados, como é o nosso caso, é quase inviável para um generalista entrar, sabe? Entendi. Então, uma Zendesk, por exemplo,
é muito difícil competir com a gente, não, tu nem vai encontrar mais, sabe? Então, e isso está crescendo, né? Essa tendência de soluções verticais nichadas, né? Aí, claro, depende do tamanho do mercado e tal, para você focar nisso, mas... O Zendesk teria que chegar num nível de customização que, no final das contas, ia dar mais trabalho, ia ser mais caro contratar eles. É que não chega, não tem como focar tem como. nisso. É outro produto. Porque senão ele vai ter que nichar, e não tem como tu nichar em 30 verticais, né? Você vai ter que ser generalista por si só, e aí é difícil, bem difícil competir com as especificidades que a gente oferta, né? Entendi. Legal, Rodrigo. E agora, acho que indo para o nosso tema principal, né, que é a internacionalização. Em qual momento, aí da trajetória de 7 anos da Switch, vocês falaram assim, ó, galera, acho que chegou a hora de internacionalizar, vamos expandir para fora. Qual foi o estalo que deu? Falou, não, eu acho que é isso e vamos começar a pensar nessa possibilidade. A nossa história ela é bem peculiar nesse sentido, né? Porque realmente não é normal a internacionalização assim e tão cedo como a gente. A gente começou a internacionalizar no segundo ano de empresa e foi como eu acho que deve ser, que é follow the client, assim, né? Então, o nosso cliente nacional pedindo para atender unidade fora, né? Então, não foi uma coisa inicialmente forçada. Lógico que, como eu te falei, lá atrás, quando a gente fundou, a gente já tinha essa visão que, cara, tem uma oportunidade grande aqui de a gente ser global, então já vamos tomar uns cuidados de domínio, nome e tal. Mas... Desde o início, vocês já tinham essa possibilidade em mente, e aí já fizeram um website em outros idiomas. Inclusive, o teu LinkedIn lá é Rodrigo Teixeira, Estados Unidos, né? Então, tem essas coisinhas aí que eu até já percebi. Exato. Então, a gente começou, assim, a gente viu que, né, a gente teve esse pedido dessa rede hoteleira que era relevante para a gente, pedindo para atender unidade fora, e aí a gente decidiu, cara, vamos porque dá para a gente ir, ela atender fora em Latam, né, ali no Paraguai, por exemplo. Então a gente viu, cara, vamos porque a gente vai crescer Latam também. E, claro, aí tem uma peculiaridade do nosso mercado, que é o nosso mercado ele já é mais internacional por natureza. Então, as redes hoteleiras têm unidades em vários países, né, por si só. Então, a gente sabia que esse era um caminho quase que inevitável a gente ter capacidade de atender. Então, a primeira decisão foi, vamos nos adaptar para conseguir atender esses clientes nossos que tem unidades fora, então aí teve que adaptar produto para sair multilingüe, né? Então já é uma complexidade inicial. Comunicações com o cliente sobre produto do marketing já tem que sair também nesse idioma, né? Novidades de features e tudo mais. Enfim, aí teve outras questões, por exemplo, apareceu nesse mesmo ano um revendedor no México que era do segmento, querendo nos representar lá, e o México é um mercado muito forte, né, de hotelaria. Sim. E aí a gente, como já estava ali nesse processo já tinha adaptado a plataforma e tal, vamos embora, né, resolvemos testar, e ali foi bem curioso que esse parceiro, ele ofereceu para a gente, primeiro, ser reseller, né? E aí a gente, cara, não estamos preparados para isso ainda, de treinar equipe de venda lá e tal, uma equipe que não é nossa. Então, a gente decidiu propor diferente para ele. Ó, tu vai ser meu SDR aí, tu vai prospectar as contas, mas vai agendar reunião com o meu vendedor aqui, remota do Brasil. E o processo ficava no controle de vocês, né? Isso, e o processo ficava com a gente, tudo pitch e tudo mais, né? A nossa forma de vender, que já era bem, né, bem treinada ali, vamos dizer. E foi muito bom isso, porque esse parceiro, que é outra dica que eu dou, assim, que é
se for buscar parceiro fora, que eu acho que é uma das low-hanging fruits aí para fazer internacionalização, né? A primeira forma de testar, barata e fácil, é pegar alguém do setor, né? Um parceiro do setor que já tenha relacionamento lá e já venda para o cliente que tu vende, né? Então, esse cara, ele tinha entrada em grandes redes mexicanas e a gente conseguiu fazer aquela entrada que, a meu ver, é a ideal, assim, que é a estratégia da pirâmide, né? Você pega lá as referências do setor primeiro e o resto vem atrás depois. Então, a gente conseguiu entrar no mercado por cima, vamos dizer assim, né? Com Legal. as principais referências, e aí a gente cresceu bem lá no México, e até hoje está lá forte. Entendi. Então, pelo que você trouxe, essa demanda chegou até vocês, foi algo reativo. Então, já tinha clientes aqui no Brasil, aí veio o cara do Paraguai e falou, ó, eu também quero. Aí veio o cara do México, ó, legal, também quero. E então, veio essa demanda reativa, eu entendi que vocês começaram a adaptar um produto, imagino que teve questão de método de pagamento, tudo mais, né, que vocês tenham que ter contratos, né, que tenham que ter se adaptado, mas em qual momento vocês falaram assim, legal, tá validado, eu acho que tem um caminho aqui para a gente expandir para Latam, para outros países, e que vocês começaram a estruturar a operação para, de fato, vender para fora aí do mercado brasileiro? Como é que foi esse momento, assim, essa validação, eu diria, né? Sim, a validação foi esse parceiro no México, né? Então, ele nos trouxe as oportunidades, a nossa taxa de conversão de vendas, a conversa com o cliente, o pitch comercial era muito parecido, né? Então, assim, não exigia da tem um nossa choque parte... cultural tão grande. Assim, cultural com o México tem, tá? Já Tem. vou comentar um pouquinho depois, mas não existia diferenças de produto significativas. Entendi. Então, esse é um fator que eu acho também é muito chave, assim, quando se analisa ir internacional ou não, né? Saber se as dores são as mesmas para o mercado que está expandindo. No nosso caso era, a taxa de conversão deu certo, e aí a gente, cara, agora vamos expandir para a Latam também, vamos botar gente Latam para, assim, na nossa visão era um pouco assim, cara, vamos, de novo, pegar aqui em Latam, vamos pegar as referências primeiro, sabe? Vamos dominar já. Então, porque a gente estudou que, a efeito de CAC, etc., o custo dessa operação seria muito similar. Então, a parte de CS, né, de pós-vendas, a gente já tinha que adaptar de ter gente falando na Operação Brasil uma segunda língua, um espanhol. Então, né, a gente, claro, tomou essa decisão. Então, teve um momento que a gente sentou e, cara, sim, vamos internacional já para a Latam. E fomos, né? Então... Isso em quantos anos de empresa, Rodrigo? Já no segundo ano ali. No segundo ano. Então, foi um pouco, vamos dizer assim, precoce, mas assim... O segundo ano de empresa com quantas empresas de fora, assim? Quantos clientes de fora, no caso, né? É difícil eu lembrar, assim, exatamente. Eu tinha mais de 10. Mas, não, tinha bem mais de 10 clientes, assim. Devia ter, sei lá, 100 clientes já internacionais ali. E aí, uma outra, né, questão, quando a gente abriu a Operação Latam, né, a gente tinha um princípio que era o nosso COGS tem que ser Brasil. Então, vamos manter CS, suporte, tudo aqui do Brasil. A gente tem uma relativa facilidade em Florianópolis de encontrar hispanohablantes, então isso também nos favorece um pouco nesse processo ali, né? Porque antes da pandemia não existia trabalho remoto, né? O híbrido era só presencial. Então, enfim, então a gente começou Colômbia, né? Que é o país, o principal mercado na América do Sul, né, em termos econômicos, de força econômica, é a Colômbia. Acho que para a maioria dos segmentos... O Brasil é Colômbia.
fora do Brasil, a gente começou por lá, né? Tá. Botando um vendedor lá Uhum. para pegar um pouco mais de cultura, etc. Mas assim, né, também vale o parênteses de que a Operação Brasil seguia bombando, crescendo muito forte, e a gente não deixou de investir no Brasil para investir em Latam, sabe? A gente foi investindo mais no Brasil em comparação ao Latam, mas foi à medida que o Latam ia crescendo, ia botando Entendi. mais time ali Eu acho também. até legal do caso de vocês, Rodrigo, que como foi uma demanda que chegou até vocês, foi algo reativo, vocês, claro, não deixaram dinheiro na mesa, se adaptaram já se preparando para o mercado externo, mas como o principal motivo não foi, terminaram aqui, o mercado está limitado aqui no Brasil, o mercado terminou, né? Seria muito mais desafiador, né? Porque, sei lá, vai que a operação de fora dá errado, e vocês ficam com o mercado limitado aqui no Brasil. Então, imagina que esse boost aí do mercado local crescendo, junto com o mercado internacional, acho que deve ter sido fundamental para vocês, né? Sim. Exato. Assim, a gente estava saudável, estava crescendo bem no Brasil e a gente estava, cara, mirando Uhum. crescimento acelerado. Assim, então, e aí a gente estava mirando já, assim, né, de que o lá na frente mesmo, assim, né? Claro, se a gente fosse olhar no timing, assim, a gente podia ter esperado mais para começar a Latam, Uhum. mas a nosso racional foi, cara, vamos tomar as referências desse mercado antes que alguém tome, porque depois para entrar vai ser mais difícil. Então eu Uhum. sabia que em algum momento da jornada lá na frente a gente teria que fazer, a Esse gente iria movimento. fazer esse movimento natural, porque, como eu falei, é uma característica do nosso mercado que se eu quiser ter um sonho grande de ir atender algumas redes até que estão operando no Brasil, uma Core, como tu falou, a Core é Uhum. francesa. Uhum. Eu vou um dia atender a Core se eu só operar Brasil? Difícil, né? Então a gente ainda acredita que é viável atender uma grande rede global. Hoje a gente teria capacidade, tem capacidade para isso. E, e, e também tem um outro aspecto que a gente acreditava muito, assim, é que a efeito de marketing, Brasil, inclusive, a Uhum. internacionalização melhora o nosso branding, assim, sabe? Ela valida para o nosso cliente ainda mais a capacidade da empresa e tudo mais, né? Então, Uhum. e isso de fato né, se concretiza hoje, sabe? A gente chegou no momento ali que a gente decidiu o seguinte, cara, o nosso marketing vai ser zero Brasil, totalmente internacional. Uhum. E, Acho até muita e gente, olhando primeiro pelo nome, entra no site, super bonito, enfim, a galera. Não, essa suíte deve ser americana, deve ser. O último coisa que quem vê primeiro olha, não, brasileiro não deve ser, né? Acho que acontece então, muito isso. esse era um pouco do objetivo. Esse é o Uhum. objetivo. Assim, claro, a gente investe em marketing no Brasil, mais eventos, coisas assim, mas a ideia era essa, assim, de a gente, a nível global, o mercado é muito grande mesmo. E a gente viu que, cara, o nosso produto, característica do produto é que dá para vender remoto, atender remoto Uhum. e escalar remoto com o Cogs Brasil. Então, por que não, sabe? Então, a gente... Aí teve outro ponto super importante, que assim, beleza, ainda somos brasileiros e ninguém Uhum. está, a não ser a América do Sul, ninguém está acostumado a comprar software brasileiro. Então, a gente precisa vencer esse preconceito. E aí, já Uhum. no segundo ano, a gente foi atrás de uma premiação global de uma plataforma que é a principal referência em software para o nosso segmento. Eles começaram uma premiação global, que é uma Uhum. premiação super respeitada, porque ela é baseada na quantidade e qualidade de reviews verificados de clientes. Uhum. Então, a gente focou nisso, em conseguir esses reviews e tudo mais, e a gente ganhou essa premiação já há 6 anos consecutivos
e essa plataforma é americana, lá do Vale do Silício também. Então, isso nos deu outro nível também de crescimento inbound, aí também para língua inglesa também, daí que foi onde a gente entrou na língua inglesa, porque começou a entrar inbound de N países, e aí a gente tinha que ter gente de língua inglesa aqui para atender, e aí, cara, é isso, vamos ser a líder global, e, né, lógico que a gente, como objetivo primário, é a liderança Latam aqui, é isso que a gente tá buscando, assim, de estratégia é Latam, tá? Mas a gente recebe ainda um crescimento significativo e buscando canais, assim, escaláveis para esse crescimento do resto do mundo, assim, que está acontecendo, e também nos ajuda nessa tese de ser a referência global do setor e daqui a pouco está entrando numa grande rede global. Legal. E eu acho que tem uma crença, né, um mito que muita gente que está começando o seu negócio, às vezes tem um mercado mais limitado, e aí fala assim, não, aqui no Brasil meu ICP é pequeno, então eu quero internacionalizar logo, porque eu acho que é o caminho, e acho que é só contratar um SDR, um vendedor que fale espanhol e inglês, e tá feito o negócio, né? E a gente sabe que não é bem assim. A gente tem exemplos aqui próximos da gente, por exemplo, da própria RD, né? Tinha um produto super maduro no Brasil, validado, e com empresas lá fora, né, como o HubSpot, fazendo algo parecido, e tentaram ir para países aqui Latam, acho que Colômbia, Argentina, alguns outros países, com vendedores lá, e o negócio não deu certo, né? Então, é uma prova aí que a gente tem de que nem sempre é só contratar o vendedor, e isso passa por muitas outras coisas, que eu acho que você trouxe aqui. Então, desde eu encontrar alguém que conheça o mercado naquele local, né, que é o caso aí do México, adaptar todo o branding, a comunicação, o posicionamento para esses países, né, que vocês estão mirando, Latam principalmente. E aí, pensando mais em estrutura do time, né, Rodrigo? Hoje vocês têm pessoas em outros países que trabalham para a Suite ou não? São só brasileiros? E a minha outra dúvida também é em relação à burocracia, né? Hoje esses contratos que vocês fazem é só um termo e condições mais simples? Não, tem um contrato em inglês, outro em espanhol. Questão de pagamento também, isso muda? Foi um desafio para vocês? Não foi? Boa. Até só voltando no tópico anterior que você estava comentando sobre, né, um pouco de condições para internacionalizar, assim, né? Sim. De fato, assim, um ponto que eu acho super importante, assim, né? Se a gente não está conseguindo crescer, né? Se a empresa não está conseguindo crescer no Brasil, escalar no Brasil, vai ser muito difícil conseguir escalar fora, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, eu tenho que, pelo menos aqui ter meio que ser líder, assim, aqui no meu mercado local, ou tá muito, né, muito validado com um líder ali, né, dividindo uma liderança com outra empresa, no mínimo isso para querer, né? E o outro ponto que eu acho chave, assim, é competição, né? Então, quando a gente fala de RD, por exemplo, e muitos, né, softwares brasileiros, eles são, vamos dizer assim, modelos de negócio que foram criados a partir de um modelo de negócio gringo, né? Então, que às vezes já está quando você vai para fora, aquele nicho, aquele software já está num nível de maturidade muito na frente, já está dominado, né? Então, assim, aí eu já tenho que pensar 5 vezes. Por isso que o fator competição e quais os meus diferenciais para competir, se existir concorrente lá, é muito relevante, assim, estudar com cuidado antes desse movimento, e lógico, esses fatores internos ali de ter caixa, né, fazer um movimento muito cedo, né, sempre, assim, teste controlado, né, teste controlado com budget definido que não vai comprometer minha operação local, acho que esse é o ponto. Aí, falando de adaptações, né, que é bem isso, assim, não é só contratar o SDR e tal, né, você tem lá
tradução de plataforma, tradução das comunicações de marketing. Hoje a gente faz tudo em 3 idiomas. Mas aí são 3 empresas, assim, Rodrigo, praticamente, ou não? Vocês conseguem, uma mesma pessoa, ela tem capacidade de fazer nas 3 línguas sempre? É uma mesma. Hoje com IA aí ficou mais fácil Sim. agora, né? Mas a gente sempre teve professores nativos de idioma, assim, assessorando a empresa com consultoria de Que idioma legal. para validar os materiais que estão indo para fora, assim, né? Então, sempre teve isso. Mas, assim, por exemplo, a gente teve e tem hoje funcionário que não fala português, né? Fora do país. E, então, a nossa reunião geral, por exemplo, uma vez por mês ali com todo mundo, ela tem tradução simultânea, tem uma pessoa fazendo a tradução simultânea. Então, tem várias adaptações de cultura, inclusive, que você tem que fazer, né? E outra então, pergunta em relação a como a burocracia, né? Como que a gente faz para cobrar nesses outros países? Vocês usam um Stripe da vida? Vocês usam alguma plataforma nesse sentido? E questão contratual também, né? Hoje vocês têm lá um termos e condições, se o cara só bota lá um tique, pronto ou não? Foi algo mais complicado para vocês adaptarem? não, a gente tem mais simples mesmo, tá? É um termos e condições ali. Na verdade, a gente, desde o início, lá no primeiro ano da empresa, pelo background dos meus sócios ali, eles criaram um sistema próprio de contrato digital. Então, é o único sistema, vamos dizer assim, que não é o nosso core que a gente fez interno, assim. Hoje a jornada ela não é self-service, né? Obrigatoriamente o hotel Não, precisa falar com o vendedor e é uma venda um pouco mais consultiva. O cara não isso. consegue chegar e contratar direto no site, né? Isso, exatamente. A gente ainda acha esse fator bem importante. Mas é uma plataforma ali que daí está traduzida, ela traduz o contrato nas 3 línguas, então o vendedor gera o contrato em espanhol, inglês ou português. A precificação, a gente faz precificação em, né, real para o Brasil, dólar para todos os países, exceto a zona do euro, a gente faz em euro, e Reino Unido a gente faz em pounds. Então a gente não trabalha com outra moeda a não ser essas 3 moedas fortes, vamos dizer assim. Então, vai vender para México, peso mexicano? Não, é só em dólar. Argentina, peso? Não, é só em dólar. Então, claro, a gente teve no início, principalmente na Argentina, né, com o time Latam, muita objeção ali na época que no início a gente tentou a Argentina ali no governo anterior da Argentina, que a situação da inflação estava absurda e tal. Não deu certo porque por esses motivos. Agora tá bem, né? A gente tá crescendo lá porque o mercado virou bastante. Mas é isso. Então vendemos nesses 4 idiomas. Meios de pagamentos, a gente tem várias plataformas ali que fazem meio de pagamento, Stripe e outras. Depende da região ali, o médio de pagamento que o cliente espera. Na Europa, por exemplo, eles querem, eles têm uma cultura de pagar por direct debit, que é um débito em conta automático. Sei. E aí a gente até ano passado, a gente não tinha nenhuma solução, nem o Stripe ofertava isso aqui para o Brasil. E aí a gente conseguiu, final do ano passado, ali um player para fazer isso. E aí destravamos mais esse ponto ali. Mas é isso. Muito bom, Rodrigo. A gente tem mais 10 minutinhos aí. E, Rodrigo, então, só para a gente fechar esse tema, né, de internacionalização, a gente se você pudesse trazer para a galera aqui quais são os principais erros, eu acho, que a galera comete ao pensar em internacionalizar, né? Então, a gente falou ali que o pessoal muitas vezes pensa, não, é só contratar um SDR lá fora, enfim, mas olhando para o mercado no geral,
quais são os principais erros que a galera comete em começar a pensar em internacionalizar a sua empresa ou até mesmo a sua startup? Boa. Cara, eu diria que, né, alguns a gente conversou ali antes, né, de estudar bem a competição que tem lá, né, não adianta a gente querer, né, beleza, já tem um player estabelecido lá, como que eu vou competir com ele? É em preço? É em, né, produto? Uma coisa que a gente aprendeu foi que no internacional, o pessoal, por exemplo, no México, o pessoal, ele não liga em pagar mais porque ele compra dos Estados Unidos, por tradição. Então, software americano é caro. Então, lá você não adianta querer competir por preço, você tem que competir por qualidade. Então, sabe, são esses meandros assim. A Colômbia também tem um pouco isso, eles também têm uma tradição de comprar software americano. Acho que todo mundo tem tradição de comprar software americano. Mas é isso, assim, quando a gente vai para o mercado mais enterprise ou mid-level ali, muitos privilegiam qualidade ao invés de preço, né? Então, acho que o fator preço ele não é um diferencial competitivo para internacionalizar, esse é um ponto, assim. Outro fator é pensar que, porque eu vou internacionalizar, o meu ticket vai ser 5 vezes maior, porque o dólar é 5 vezes o real, né? Isso não existe. Tanto é que quando você vai lá para fora comprar um McDonald's, não é 5 vezes o preço do McDonald's do Brasil, né? Eles têm uma equivalência ali, é um pouco mais caro. É bem isso, assim, é muito ver os serviços quando você viaja lá e aqui. Software é igual, vai ser um pouco mais caro o teu ticket lá fora. Então, não adianta querer pagar caríssimo num vendedor achando que pelo ticket tu vai vender muito mais de NMRR, que não vai. Sim, sim. E outro aprendizado legal assim para a gente que foi interessante foi a questão assim, a gente olha mais ICP do que geografia. Normalmente o pessoal vai assim, cara, vou para a Colômbia ou vou para tal. A gente, como eu falei, começou na Colômbia mais na questão de escolher a pessoa que ia estar lá, né, pela Colômbia ser o mercado principal. Mas do ponto de vista de prospecção outbound, a gente focava em ICP, independente da geografia. Se o cara está na Argentina, Costa Rica, Peru, etc., como a gente viu que o pitch é o mesmo, as dores são as mesmas do meu cliente, a gente focava em ir no ICP ao invés de ir em geografia por geografia. Claro que isso depende de características de produto para produto, etc., mas é um ponto também de se pensar, assim, né? Legal, Rodrigo. Acho que tem outra história que eu ouvi dos seus sócios lá, do Danilo, principalmente, que vocês passaram, a gente não falou até agora sobre isso, mas vocês passaram aí por um momento delicado que foi a pandemia, né? Então a gente sabe que o setor hoteleiro foi atingido em cheio por pelo menos um ano ali, né? Imagino que os hotéis devem ter sentido muito. E vocês estavam no auge da empresa. Então, se puder compartilhar rapidamente, Rodrigo, como é que foi esse período para vocês? Como é que vocês superaram? Se teve alguma coisa que mudou que depois da pandemia também, em relação ao produto, ao posicionamento? Cara, a pandemia foi bem punk pra gente, né? A gente. E aí até foi engraçado, mas a internacionalização nos ajudou a sobreviver na pandemia, porque a gente tinha um cliente na Europa, né? Se eu não me engano, foi um cliente em Portugal, que aí lá em Portugal começou a fechar os hotéis, assim, antes de chegar a pandemia mesmo aqui, aquele alarde, lá fechou antes, assim, as coisas, algumas coisas e tal. E aí a gente recebeu esse alerta, e aí, cara, a gente, assim, vamos para o banco, vamos tomar dinheiro, porque vai ser feio o negócio. E aí, de fato, assim, começou, quando estourou aqui, começou a ligação, né, pedido de desconto, isenção. Cara, a gente converteu o nosso time de vendas, virou time de negociação de desconto com o cliente.
A meta era quem dava menos desconto e por menos tempo, mas mesmo assim nossa receita caiu 50% por 3 meses. E o que nos salvou foi esses dois movimentos. A gente tomou crédito no banco antes que os bancos fechassem a linha de crédito. Até foi engraçado essa história que a gente foi no Bradesco lá, que é o nosso banco, pegamos 550 mil reais de crédito, numa época que a empresa faturava, estava com 600 de MRR, e botei meu carro como garantia do financiamento, no momento que o negócio estava começando a despencar, sem perspectiva de vacina, sem nada. E aí, a dúvida era quantas pessoas a gente vai ter que desligar, porque na época a gente já tinha 70. Caramba. Quantas pessoas a gente vai ter que desligar para sobreviver aqui, né? E aí a maioria já CLT. Maioria CLT. Tinha estagiários ali, o time de SDR era estágio, mas muitos CLTs, né? A maioria CLT. A gente sempre fez certinho de CLT. E aí, cara, a gente teve gente dizendo assim, ó, demite todo mundo, cara, fica só vocês três, porque, assim, eu digo isso, eu consultor experiente do mercado startup aqui da nossa região, dizendo, cara, turismo, esquece, demite todo mundo, fica só vocês três, para foca em sobreviver, depois vocês veem. Enfim, aí a gente acabou tomando a decisão de demitir de 70 aí para 27 pessoas, fazer uma demissão única, que foi exatamente o crédito que a gente tomou no banco, foi para rescisão dessas pessoas, mas, né, aí a sorte aqui, sorte, um pouco de fé, né, fez com que essa queda de 50% de faturamento deixasse a gente breakivado. Então, a gente, com esse crédito do banco, conseguiu fazer as rescisões e ficou ainda no break-even com 27 pessoas, com 50% que caiu, porque a gente demitiu 60 e poucos por cento. Entendi. Então, sobrevivemos, captamos na pandemia ainda, porque estava breakivado, senão nem conseguiria captar para sobreviver ali. A única rodada que a gente teve até agora, né, por necessidade ali. E aí, cara, daí em dezembro a gente retomou o faturamento de fevereiro. Então a gente, e aí andou de lado, porque depois teve rebote de pandemia ali em abril e tal. Então a gente basicamente perdeu 1 ano e 3 meses da nossa jornada com a pandemia. Que loucura. Quando o Danilo me contou essa história, ele comentou do carro, enfim, também. Mas eu me coloquei no lugar de vocês. Pô, cheguei até aqui, tô no auge da empresa, tô escalando. Aí veio uma facada pelas costas, né? Foi literalmente do céu ao inferno, foi a realidade do momento. Legal. Rodrigo, tem umas últimas perguntas aqui que a galera fez nos comentários. O Nardini perguntou aqui, ó. Quantos anos vocês tinham quando vocês começaram a ESC-Suite? Quantos anos quando eu comecei? Hoje eu tô com 36. Eu tinha 29, então. E os sócios também é mais ou menos a mesma idade? O Danilo, ele fez 43 anos essa semana, então menos 7 aí dá 36, né? Ele é um pouquinho mais velho, e o Vini é mais novo, tá? Ele tem acho que 3 anos menos que eu, então o Vinícius ali teria acho que 26. Mas juntou uma galera mais experiente aí já, mais cascuda. E a gente tem a peculiaridade de que o Vinícius e o Danilo são irmãos, então... sim. Né, assim, é diferente. Tá muito certo, tá muito errado, né? Foi, assim, era uma preocupação minha no início, em família, mas também, como eu disse, eles já eram sócios antes, então já valida muita coisa e dá super certo, né? São dois caras sensacionais. Boa. E aí, uma outra pergunta aqui do Robson. O time comercial de vocês hoje fica 100% no Brasil ou não? Boa pergunta. A gente hoje foca toda a Latam a partir do Brasil, tanto vendas quanto pós-vendas, exceto o México, que a gente segue com aquela estrutura de SDRs locais
porque no México, realmente, assim, os caras gostam ser contatado por mexicano, Entendi. etc. E na Entendi. Europa, a gente tem uma estrutura na Europa, a gente tem 3 vendedores lá, um implantador e um CS, né? Então, E o principal mercado de vocês hoje já não é mais Brasil. Olhando Brasil, para o país. é Ah, é Brasil. Brasil, E depois é de Brasil, Brasil. qual que é o país? Assim, se a gente é que a gente olha menos por país, que nem eu falei, a gente olha mais por região. Então, a minha estrutura hoje toda ela está dividida, né, até as coordenações de vendas é uma coordenação de vendas Brasil, uma coordenação Latam e uma coordenação EMEA, né, que é Europa, Middle East e África ali, que cuida de resto do mundo, né, de tudo, assim, tudo que não é Latam Brasil. Então, são 3 coordenações e para a parte de vendas e toda a estrutura de pós-vendas a partir do Brasil, Uhum. com uma estrutura mínima de Europa por questão de fuso, assim, para aquele cliente que, puta, eu quero implantar, mas tem que ser no horário tal, eu preciso ter um implantador lá, um CS lá, o resto a gente faz daqui, para essas questões específicas. Implantador e suporte, daí na Europa, por exemplo, eles que a galera local lá que atende. Suporte não, suporte técnico, né, de Uhum. suporte básico é daqui do Brasil, só Uhum. um CS Enterprise é lá e um implantador é lá, para ter esses horários ali. Mas eu tenho gente do Brasil de pós-vendas que atende tanto o Mercado Brasil quanto Entendi. língua inglesa, assim. Então, a ideia do time de pós-vendas é todo pós-vendas aqui precisa falar um idioma a mais para ser ou Brasil e Latam, ou Brasil e resto do mundo. Ele fica híbrido. Ele Fica atende híbrido. clientes dos dois É, lugares. Entendi. exceto o time de vendas, que é só região, só aquela região. Entendi. Não, muito bom, Rodrigo. Acho que a gente passou aqui um pouquinho o tempo, mas o bate-papo estava ótimo. Acho que tinham até outras dúvidas, perguntas e curiosidades aqui que eu queria fazer. Mas para a gente finalizar, Rodrigo, se quiser, acho que é legal comentar onde você espera ver a ESC Suite nos próximos anos. Vocês estão se preparando para uma venda? Não, vocês pretendem levar a empresa por mais tempo? Qual que é a perspectiva aí dos próximos 5 anos? Cara, a gente está focado em atender bem o nosso cliente, né? Uhum. E fazer o melhor negócio possível também para os nossos investidores, né? Então, são esses os dois focos e outros tipos de conversa, assim, são, né, às vezes, consequência do nosso mercado de software, mas a gente só vai fazer qualquer tipo de movimento que realmente faça sentido para o nosso cliente, assim, sabe? Então, Uhum. né, que agregue ainda mais valor para ele, essa é a ideia, assim, seguir. A gente tá no nosso melhor momento de empresa, a gente lançou a nova IA ali agora, há 2 meses atrás, as vendas dispararam, assim, nos Legal. últimos 2 meses, então, né, a jornada aí tá ainda começando. Legal. Não, excelente, Rodrigo. Queria aqui, em nome da comunidade, te agradecer pelo tempo de novo. Acho que a conversa aqui foi ótima. E é um tema, às vezes, muito polêmico, que poucas pessoas têm propriedade para falar aqui no Brasil, né? E você é acho que seria a pessoa perfeita aqui para trazer tantos aprendizados, né? De quem está há mais de 7 anos aí nesse mercado e internacionalizando a empresa, né? Porque acho que esse é um movimento que não acaba nunca. Então, se quiser deixar uma mensagem final aqui para a galera, fica super à vontade. Onde é que o pessoal pode te encontrar? No LinkedIn? Como é que a galera pode saber mais sobre a ESC Suite também? Fica à vontade aí para falar. Bom, legal, pessoal. Eu estou né, sempre disponível aí, né, no LinkedIn, principalmente, então podem conectar ali. Eu normalmente compartilho, né, por isso que você comentou, meu LinkedIn está Estados Unidos lá, isso aí são testes que a gente tem feito do ponto de vista de marketing, então
A gente sempre foi focado até nós sócios temos características em focar mais em comunicações do nosso mercado. Assim. Então, eu particularmente não posto muito a respeito de questões mais gerais de SaaS ou coisas do gênero. Eu foco em comunicar com o nosso cliente ali, muito nessa linha do que vocês têm feito aí de educação daí para outro tipo de persona. Mas estou muito sempre disponível aí para ajudar, né? Quem quiser daí da audiência conectar e marcar um papo aí, fique à vontade para me encontrar. Também a ESC-Suite, quem tiver interesse em saber mais, ou às vezes fazer algum tipo de parceria para o nosso mercado, pode entrar em contato aí pelo nosso site também. Boa. Maravilha, Rodrigo. Para quem nos acompanhou ao vivo, eu queria agradecer aqui também. Esse podcast ele vai ficar salvo dentro do nosso canal do YouTube, então quem quiser já seguir lá, seria uma boa. @SaaSBRClub no YouTube, todos os episódios vão estar disponíveis lá. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo novamente. E, Rodrigão, até a próxima. Obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado aí. Um abraço, pessoal.